que ele te dá um exemplo claro, concreto, objetivo e inequívoco de como, a partir da análise da história das questões de história, você descobre o que é a bibliografia oficiosa, né? Essa questão de 2010, 59, dizia assim: a Revolução Industrial começou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. Letra A diz: como a Inglaterra foi pouco beneficiada pela Revolução Comercial, a Revolução Industrial veio oferecer-lhe a oportunidade para recuperar seu relativo atraso econômico. Então tem que saber se a Inglaterra foi ou não beneficiada pela Revolução Comercial e o que é a Revolução Comercial. Letra B: à época a população inglesa era equivalente em número à população da França, embora a Inglaterra tivesse dimensões bem menores. Então a Inglaterra era menor do que a França, mas a sua população era equivalente em número à da França. Ora, a banca agora quer que você saiba demografia, né, dados, né, do comércio exterior da Inglaterra e da França hoje, e além disso, né, na prova de PI, e além disso, na prova de História Mundial, quer que saiba a demografia da população historicamente, né? C, o carvão, o ferro, as duas grandes riquezas da Inglaterra, já eram fartamente explorados no início da Revolução. Pô, vou saber eu. O fato de ter um sistema financeiro ainda precário não impediu que a Inglaterra levasse adiante seu processo de utilização? Era precário o sistema financeiro britânico? E a letra E: a Inglaterra não dispunha de recursos agrícolas e florestais suficientes para suas necessidades. Ora, agora tem que saber história política, econômica, social, demográfica e ambiental do mundo, né? Ora, vamos ver isso do ponto de vista da bibliografia oficiosa, né? Analisando as questões, a história das questões de história, onde é que a gente chega com isso, né? Que é diferente e mais produtivo do que fazer questão inédita. Veja só, isso aqui eu tirei do Burns. Eu não, né? A banca tirou do Burns. O História da Civilização Ocidental, esse livrinho que todo mundo tanto negligencia, né, e que é o mais básico possível. E no volume 2, da edição mais antiga, diz assim, tem um item lá: por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Tá? E o Burns diz um monte de coisa, entre elas que talvez devamos colocar no cabeçalho da lista de condições favoráveis para a Revolução Industrial ter começado pela Inglaterra em vez de outro lugar o fato de ter sido a Inglaterra o país que mais lucrou com a Revolução Comercial. Tá? E eu volto lá para o item. Como a Inglaterra foi pouco beneficiada pela Revolução Comercial, percebe de onde a banca tirou o item? Né? É óbvio. Tá? O que é a Revolução Comercial, no entanto? Você também encontra isso no Burns. Né? A Revolução Comercial é um termo bastante ultrapassado, já era em 2010 ultrapassado há décadas, mas a banca usou justamente porque está tirando ipsis literis do que está na bibliografia oficiosa. Né? Revolução Comercial é o processo pelo qual, ao longo de 3 séculos, mais ou menos, né, desde o final da Idade Média até a Revolução Industrial, tem um processo de acumulação primitiva de capitais, como os marxistas chamam. Né? Um processo de expansão do comércio, principalmente enriquecimento dos comerciantes, da burguesia, que é aquela classe que surgiu lá no final da Idade Média e que vai enriquecendo durante a época moderna, que financia os estados modernos e que acumula capital que depois é investido na manufatura, revolução da manufatura e gera a revolução industrial. Tá? Basicamente é a história da burguesia. Isso ninguém mais chama de revolução comercial, né? Todo mundo chama de acumulação primitiva de capitais, de transição feudo-capitalista, né? De mercantilismo, mas não de revolução comercial. O Burns, no entanto, escreveu esse troço nos anos 40 do século XX, então ele chamava ainda de revolução comercial. Tá? Por que apareceu numa prova de 2010? Ora, porque a banca, embora não viva nos anos 40, nem pense de agora nos anos 40, está tirando isso, ipsis literis, do Burns, né? Tá abrindo lá o livrinho, pegando uma frase e depois acrescentando a outra, tá? Então, já sabemos, esse primeiro item que está incorreto, é múltipla escolha, a gente tem que achar a opção correta. Letra B, a época a população inglesa era equivalente ao número da França, né? Tem que saber a demografia? Não, você tem que só ter fechado o Burns. Ó, ainda que a França tivesse, pelas alturas de 1750, um comércio exterior calculado em 200 milhões de dólares anuais, em confronto com os 160 milhões de dólares da Inglaterra, não se deve esquecer que a população francesa era no mínimo 3 vezes maior do que a inglesa. Tá? Então, não, a Inglaterra não tinha população equivalente à da França, tinha uma população 3 vezes menor. Tá? Aí, bom, eu vou para o próximo item. O carvão e o ferro já eram fartamente explorados no início da Revolução. Né? Olha lá o Burns. À primeira vista, pode parecer estranho que o pequeno reino insular não só se tenha tornado o líder industrial do mundo, mas que haja conservado sua posição por mais de um século. Aí fala mais um monte de coisa e diz: seus recursos agrícolas já não chegavam para lhe satisfazer as necessidades,
E o exaurimento das florestas da ilha tinha sido notado desde os tempos dos Stuarts. Os Stuarts são aqueles que governam a Inglaterra lá no século XVII, quando tem a Revolução Puritana, a Gloriosa, né? Eles são os alvos dessas revoluções. Então, desde muito tempo antes, um século antes quase da Revolução Industrial, as florestas inglesas já estavam exauridas, né? O carvão e o ferro, geralmente considerados como as suas maiores riquezas, não assumiram grande importância industrial, senão no século XIX. Portanto, não era importante lá no início da Revolução Industrial, no final do XVIII, né? Só no século XIX. Tá? Olha as palavras do Burns. Carvão e ferro geralmente considerados como as suas maiores riquezas. O corretor pegou isso aqui, o elaborador da prova, pegou isso aqui, geralmente considerados como maiores riquezas, e botou o inverso. Carvão e ferro, as duas grandes riquezas da Inglaterra. Tá claro? Né? Então, tá errado. Né? Isso é bibliografia oficiosa, depois você ensina lá para o clipping. O fato de ter um sistema financeiro ainda precário não impediu que a Inglaterra levasse adiante o seu processo de industrialização. Ora, o sistema financeiro era precário ou não era? E os bancos da Inglaterra? Né? E os bancos da Holanda, da Flandres? Né? O Burns te explica. Por volta de 1700, Londres estava capacitada a competir com Amsterdã como capital financeira do mundo. Acrescente-se a isso que a Inglaterra possuía talvez o melhor sistema bancário da Europa. No ápice desses sistemas, achava-se o Banco da Inglaterra, fundado em 94. É cabível observar a esse propósito que nada, ou quase nada de semelhante, se verificou nas finanças do país de além-mancha até a fundação do Banco Francês durante o período napoleônico. Então está dizendo, ó, não só Londres competia com Amsterdã, tá? Como o seu sistema bancário era o melhor da Europa na época da Revolução Industrial. Depois da Revolução Gloriosa, depois do Bill of Rights, já em 1694 tem o Banco da Inglaterra, que é o primeiro da história da humanidade a ter características que hoje seriam análogos ao de um Banco Central. Tá? E aí ele ainda acrescenta, além da comparação com a Holanda, com a França, né, que é a segunda maior potência industrial na sequência cronológica depois da Inglaterra. Né? A França vai ter um banco francês e um franco francês no napoleônico, portanto, só no século XIX. Né? Fatores, portanto, que explicam o imperialismo inglês. Tá? Então, a Inglaterra não tem um sistema financeiro precário. Tá? Pelo contrário. Letra E, a Inglaterra não dispunha de recursos agrícolas e florestais suficientes para suas necessidades. Aí você lembra da escola, né, que carvão e ferro sempre são considerados geralmente as maiores riquezas da Inglaterra, e marca, né, que isso está errado, né? Não dispunha, não. Claro que dispunha. A gente aprende na escola que a navegação fluvial é fundamental na Inglaterra porque conecta as fontes de carvão com os centros industriais, né? Não, o Burns já mostrou que não. É o mesmo trecho que a gente leu antes, né? Aqui no final, ó, carvão e o ferro, geralmente considerados como as suas maiores riquezas, só assumiram importância industrial no século XIX. Por quê? Porque lá no tempo dos Stuarts, os recursos das florestas da Inglaterra já tinham se esgotado, né? O carvão mineral depende disso. Então, a Inglaterra não dispunha de recursos agrícolas e florestais suficientes para suas necessidades. Perfeito. Tá? Então, isso aqui está correto. É uma questão de múltipla escolha. Está pedindo a opção correta, que é a letra E. Tá?